Pois é, e o vereador Carlos Bolsonaro divulgou nas redes sociais uma lista das doenças atribuídas ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Carlos, Jair Bolsonaro sofre então de refluxo, hipertensão, problemas cardíacos, apneia do sono, câncer de pele e crises frequentes de soluço, o que exige medicação constante. Carlos fez a publicação logo após o parecer da PGR sobre o general Augusto Heleno. O vereador destacou que o pai, de 70 anos, também está preso, condenado a 27 anos. Ana, a gente compartilha aí essa publicação do filho, Carlos Bolsonaro, que cita, ele menciona a necessidade de medicação constante, mas eu adicionaria um fator a mais, não só a medicação constante, mas assistência constante, vigilância constante, porque uma pessoa com todas essas complicações de saúde precisa de alguém o tempo todo, porque se ele broncoaspirar, ou se ele se engasgar ali com os problemas de refluxo decorrentes aí da facada, pode ser fatal, são questões ali de segundos, que ele vai precisar de uma assistência médica para resolver o seu problema ali na hora, no momento. Paula, eu vou repetir um comentário que eu fiz essa semana. Eu acho que talvez seja exatamente isso que Alexandre de Moraes deseja, porque não há é difícil encontrar uma razão para essa perseguição absurda ao presidente Bolsonaro, a não ser eliminar o presidente Bolsonaro da face da terra. Porque o capital político foram tentando minar aos poucos, mina daqui, cala, censura, não pode falar, não pode dar entrevista, torna inelegível lá atrás. As tentativas para que o capital político virasse pó. E tudo que fizeram com o presidente Bolsonaro, o efeito foi o oposto. O presidente Bolsonaro continuou ganhando apoio, admiração. A voz do presidente Bolsonaro ela foi divulgada de outras maneiras. As pessoas começaram a fazer questionamentos. Pessoas que nem são consideradas bolsonaristas, podemos colocar assim, começaram a fazer questionamentos. Mas por que essa perseguição? Mas o que está acontecendo? E o nome Jair Bolsonaro foi crescendo mais ainda, a influência crescendo mais ainda, furou a bolha, eu diria. Então, hoje, para mim, o objetivo é muito claro. Se não conseguimos matar o capital político do maior líder da direita hoje no Brasil, vamos tentar aos poucos minar a saúde para que ele morra. É isso. Para mim, eu não vou ficar dourando a pílula aqui. Talvez. Não, eles querem isso. Eles querem a morte do presidente Jair Bolsonaro. E se for preciso colocá-lo numa masmorra sem atendimento médico, eles vão fazer. Agora, a questão, primeiro, Hugo Mota em relação à anistia, mas a oposição, aqueles que sempre falaram que eram leais ao presidente Bolsonaro, vai ficar nisso até quando? Nessa coisa morna de não, vamos conversar, o Hugo Mota. Hugo Mota foi eleito com a base bolsonarista, foi eleito para presidente da Câmara, prometendo pautar anistia. E isso não vai acontecer. Já voltaram a falar de dosimetria. Então, portanto, Paula, está tudo muito claro. Não conseguiram matar a força política de Jair Bolsonaro. Agora vão tentar, aos poucos, minar a saúde dele. Augusto. Eu sempre digo que eu lembro a frase do Juscelino: Deus me poupou do sentimento do medo. Os demônios interiores aí que habitam as almas desses ministros lhes confiscaram o sentimento da compaixão. Não tem nenhuma. Primeiro, nenhum deles, nem o general Augusto Heleno, nem o presidente Bolsonaro deveriam ter sido presos. Não cometeram crime nenhum que justifique isso. Não houve.
o golpe, nem na cabeça dos ministros, porque eles chamam de trama do golpe, trama de golpe. Se pensar alguma coisa já resulta em prisão, e prisão com essa extensão, essa temporada na prisão. Quer dizer, eles primeiro, como lembrou o Marcília, aplicaram a pena de prisão perpétua, que não existe no Brasil. Com a idade que tem de se aproximar dos 100 anos aí para cumprir a prisão em regime fechado. Agora querem aplicar a pena de morte, que já foi aplicada ao Clesão. Eles não sabem ser compassivos, né? Eles sabem que qualquer pessoa nessa situação, né, qualquer médico que examine os dois e dê o seu parecer, dirá que eles não podem continuar presos. Se o Supremo, se os ministros, o Alexandre de Moraes e seus comparsas não agirem a tempo, eles vão condenar à morte o Supremo, a instituição, ou essa composição do Supremo, porque isso não pode durar. Não deveria ter acontecido. Se aconteceu, que corrijam a tempo, porque qualquer preso nessa situação é libertado, cumpre prisão domiciliar. Nenhum dos 10 presidentes, com exceção do Lula, presidente da República, que foram presos, né, desde a proclamação, nenhum foi submetido aos horrores que vem afetando mais ainda a saúde do Bolsonaro e dos seus amigos. Pois é, nem o presidente do Supremo, Marcília, Edson Fachin, poderia, de alguma forma, interferir nessa questão aí de prisão humanitária, se tratando de um ex-presidente dessa situação tão delicada de saúde? Não pode, não poderia, porque, infelizmente, ninguém tem hierarquia sobre o Moraes, né? Eu acho que nem ele próprio, não sei se nem ele consegue se dominar, né? Ou a sua consciência, ou o seu sentimento de compaixão, como bem disseram Alexandre e Augusto. Infelizmente, é uma situação lamentável. E o Augusto lembrou um ponto que vale a pena a gente trazer, porque a gente fica falando de pena, etc., mas não houve crime. É bom que se diga isso. São pessoas que estão ali presas por um golpe que não existiu. Eu sempre digo que a diferença entre um roteirista na Netflix e um PGR é que um escreve de acordo com a sua cabeça, a série, né? E o outro escreve de acordo com as provas que estão ali, cola os fatos com provas. Os fatos, eles estão lá, você cola com provas ou com a sua criatividade. Se você cola com a sua criatividade, você é um roteirista. Se você cola com provas, você é um procurador ou um promotor público. É isso, é simples assim. A gente tem o Gonê como um roteirista. Ele pegou os fatos, juntou a todos os fatos simplesmente com a sua criatividade e não com provas. Não há prova alguma. A única prova que existe, entre aspas, prova, é o Mauro Cid, a delação do Mauro Cid, que foi uma pessoa que deu 11 versões sobre o mesmo fato. Eu sempre digo isso, desafio alguém a chegar na sua casa de madrugada e dar 11 versões do mesmo fato para sua mulher de onde esteve e permanecer dentro de casa, não ser expulso. Mas não, o Mauro Cid não só ficou dentro ali do STF, como ficou como uma estrela. Ele virou a estrela desse processo e por conta dele todos foram condenados. O Bolsonaro foi condenado e preso há 27 anos porque ele fez lives, porque ele fez reuniões. Ele era o presidente, ele é acusado de comandar reuniões quando ele era presidente. Quer dizer, reuniões, lives que teriam sido usadas, segundo a PGR, para enfraquecer o Estado. Imagina a situação de um país que é enfraquecido por conta de uma live. Então, enfim, se a democracia foi posta em risco, é porque a democracia já não existia.